Papo de Vestibular, um podcast do Poliedro. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Papo de Vestibular, um videocast do Poliedro. A gente preparou esse espaço super bacana para que possamos conversar sobre as mudanças do vestibular da Unicamp nesse ano. Apesar de acreditar que vocês já saibam, né? Porque vocês sabem tudo, mas reforçar, repetir e principalmente trazer gente que tenha propriedade para falar do assunto faz muita diferença, né? Eu tô aqui para mediar essa conversa junto com os nossos hosts e o nosso convidado, que eu, aliás, já vou apresentar, tá? Primeiro, nosso host, coordenador do Poliedro Curso Campinas, parceiro se você quiser respirar, tomar um café, um ombro amigo para chorar quando você tá ansioso e a agenda da orientação tá lotada. Seja bem-vindo, Sandro Valentini, nosso host dessa noite. Estúdio, palmas. Palmas. Obrigado. Além dele, temos a nossa co-host dos sonhos de quem precisa escrever com maestria, cheia de repertório, entendedora de gêneros, de argumentação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Além do mais, sob essa ótica, nessa linha de raciocínio, diante desse cenário de todos os conectivos que eu estou usando para introduzi-la nesse papo, e que vocês já deviam estar aí, anotando para usar no texto de vocês, apresento Vanessa Botasso, coordenadora de redação do Poliedro Curso. Palmas, estúdio! Obrigada, gente. Obrigado. O nosso convidado de hoje é professor livre docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, além de autor e coautor de vários livros em que a gente percebeu ali uma paixão por cultura, história e política e que deve estar ali pensando que não está fácil para os historiadores escreverem a atual história do Brasil. Mas a pergunta é, já foi fácil algum dia, né? Seja bem-vindo, José Alves, coordenador executivo da Comissão Permanente para Vestibulares, a Conveste. Palmas! Uhul! Quando será o primeiro dia de prova da Unicamp desse ano? É isso, gente. Boa noite. Vou puxar aqui para dar as boas-vindas a todo mundo que está nos assistindo, nos escutando, acompanhando aí a nossa conversa hoje. Tô aqui com a Vanessa, já vou dar aquele spoiler que quem nos conhece sabe, mas vamos lá. Vanessa é minha irmã, então fico muito feliz de estar aqui com ela hoje e tô também aqui com essa outra pessoa muito importante, que é o Zé Alves. Zé Alves foi meu professor na Unicamp, pessoa que participou ali da minha formação, uma pessoa com quem eu tenho sempre muita felicidade de conversar sobre o vestibular, sobre a prova da Unicamp. Então, Vanessa, boa noite, obrigado por aceitar o convite. E Zé também, boa noite, obrigado por aceitar o convite. E acho que já posso até, então, falar, Zé, solta aí você a informação. Quando que é a primeira fase da Unicamp agora, pensando para a seleção de 2025? A primeira fase, olá, boa noite todo mundo, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com todo o sistema Poliedro, que é um sistema importantíssimo, né? Tem muitas aprovações aqui nas universidades públicas do estado de São Paulo, particularmente aqui na Unicamp. Então, espero que vocês, vestibulando, estejam aí bem animados, porque as inscrições começam semana que vem, né, no dia 1º de agosto, e nós vamos fazer a primeira fase dia 20 de outubro. É isso aí. Domingão, 20 de outubro. 20 de outubro. E acho que essa data da primeira fase é uma data que, quando foi anunciada, gerou também um pouco assim de espanto para algumas pessoas, né? Porque teve uma antecipação. Você pode falar para a gente um pouquinho disso, Zé, do porquê dessa data antecipada? A gente faz a primeira prova, né, dos grandes sistemas, né, dos principais vestibulares e também do Enem. Né, nós temos uma preocupação muito grande com o calendário letivo do ano seguinte. Então, o que nós experimentamos nos últimos anos, né? Então, a nossa prova era na primeiro domingo de novembro, mas o Enem também veio para esse período. Então, consequentemente, nós tivemos que antecipar, né, por conta do acerto que existe entre as universidades públicas do estado de São Paulo, para que não haja choque com os calendários. E como este ano é um ano de eleições e tem segundo turno, né, então nós tivemos que o 27 de outubro seria o domingo natural, domingo anterior, né, a novembro. Então nós tivemos que puxar para terceiro domingo aí de outubro, dia 20 de outubro. Mas é uma semaninha a mais só, é que o impacto é na cabeça de vocês, mas é apenas uma semaninha a mais. Por outro lado, primeira fase, também, segunda fase, nos dias 1 e 2 de dezembro, e aí zerou. É só esperar a lista com o seu nominho aprovado lá em janeiro do ano que vem. É isso, maravilha. É importante, né, esse lembrete aí das eleições, então essa dinâmica das provas também é sempre bacana que os alunos tenham um pouco de clareza de conhecimento. Vou agora aqui falar de novo boa noite para a Vanessa, deixar ela muito quietinha aqui. Vanessa, quer puxar alguma coisa aí do seu lado?
Boa noite, gente. Sim, eu já vou começar a puxar algumas coisas, porque, bom, a redação acontece na segunda fase, né? E aí eu entendo que deve ser o maior mistério na cabecinha dos vestibulandos. Para quem já é do poliedro, já tá inteirado, já sabe o que é a Unicamp, acredito que não. Mas, Zé, conta um pouquinho, qual é o formato, é o padrão da prova de redação que vai acontecer, então, na segunda fase, lá no mês de dezembro? Bom, a redação da Unicamp é a característica mais notável do nosso vestibular, né? Eu acho que é importante recuperar um pouco a história do vestibular. Somos historiadores, né? Eu, Sandro, e quando o vestibular da Unicamp foi criado, em 1987, foi feita a primeira prova, um dos criadores foi o professor Rubem Alves, e a pergunta dele é: se é certo que nós temos que selecionar os alunos, não significa que nós temos que fazer da mesma forma. Então, a Unicamp é o primeiro grande vestibular que muda para valorizar leitura e interpretação. E isso vai percorrer todas as nossas provas, de todas as áreas. Mas isso fica ainda mais visível dentro da redação, em que nós não trabalhamos com um gênero dissertativo que já está muito disseminado, que tem uma certa repetição e até uma fórmula pronta, sobretudo por conta do peso enorme que o Enem exerce. Mas isso tem um efeito nocivo para o efeito educacional, que é as pessoas não praticarem outras práticas de texto, né? Então, aquilo que nós falamos tecnicamente de gêneros textuais, nada mais, nada menos do que é um texto diferente daquele que você vai escrever no seu cotidiano. E esse texto pode ser uma carta, pode ser um resumo, pode ser um artigo de opinião. Então, tudo isso que eu acho que cria aí um certo bicho-papão na cabeça das estudantes e dos estudantes, não se preocupe, porque a orientação vai ser dada ali no texto. Olha, por crônica a gente entende isso, né, por manifesto, né, tem que ter isso. Tem orientações mínimas, porque de fato a gente não escreve dissertando e nem propondo soluções para os problemas o tempo inteiro. Aliás, em termos de rede social, se a gente propusesse menos e entendesse mais com profundidade, seria bem melhor. Mas aí é só minha alfinetada no exame maior. Mas, de qualquer forma, para não ficar preocupado, que o importante nessa prova é você valorizar a coletânea de textos que está ali. É a partir daquela coletânea que você vai poder desenvolver o seu texto, né? E, nesse sentido, usar a coletânea não significa parafrasear, não significa copiar, porque isso tira pontos. O que é importante é você saber entender os argumentos, saber, por exemplo, contrapor argumentos, visões diferentes, e isso sim é valorizado, né? E principalmente não fugir do tema e nem da proposta que está sendo apresentada de forma alguma, né? Acho que essa é a receita de bolo para ir bem nessa prova. Além disso, obviamente, nós temos na nossa página, você tem lá toda a grade, todas as orientações, né? Os professores e as professoras, a Vanessa manda muito bem, sabe muito bem disso, todos os professores, porque nós treinamos, nós oferecemos oficinas de formação para que os professores entendam a lógica da prova da Unicamp. E, se o Enem mudar, é que a gente nunca sabe, mas ele tende a mudar e ele tende a ter até 5 gêneros de produção textual. E isso tudo eles conversaram com a gente. Então, a Unicamp é sempre uma tendência. Aliás, quando o Enem foi criado pelos mesmos professores que atuavam aqui no vestibular da Unicamp. É isso, acho que essa fala final muito importante, anota aí você, fica atento, atenta. A Unicamp realmente é uma tendência, vai mostrando pra gente caminhos interessantes aí nesse processo de seleção, do pessoal que vai pro ensino superior. E Zé, tem um ponto que eu acho muito importante, assim, que surge na sua fala, né? Que é a questão da leitura, a questão da compreensão, de você usar ali as informações que estão sendo colocadas, entender mais. Eu até anotei aqui na hora que você falou, né? Essa demanda, essa necessidade por entender mais, não só na prova de redação, mas também nas outras disciplinas, nas outras provas, né? Mas vou voltar para a Vanessa aqui, se ela quiser fazer algum complemento de redação, que é a área de domínio dela. Nossa, você foi cirúrgico e muito esclarecedor e ainda provocativo. Obrigada, Zé. Porque a prova de redação, para mim, sempre que eu entro em sala de aula para falar sobre a redação Unicamp, além de ser muito gostoso, porque é uma aula que tem que ser diferente, a orientação dela é completamente diferente, o tipo de leitura, o tipo de interação com os alunos, mas além disso, a gente também percebe que os alunos descobrem que não era aquilo que eles imaginavam. Então, se eles não sabem um modelo pronto, não significa que a prova não é executável, pelo contrário, né? E aí você lembrou que ela tem as instruções. Aliás, isso é uma característica da prova da Unicamp no geral, né?
também na formulação das questões, é uma prova muito bem formulada, desafiadora, sim, como todo vestibular, que demanda, então, um candidato preparado, né? Mas aí, Zé, comenta um pouquinho pra gente sobre como é a estrutura geral do vestibular. Quantas questões vão aparecer lá na primeira fase? Como é o formato da segunda fase, além da redação aparecer na segunda fase? Comenta um pouquinho pra gente e pros nossos alunos. Eu tô vindo de fora aqui de novo, já para aproveitar que vocês estavam falando de redação, para fazer uma das perguntas, né, que a gente tem, né, para falar um pouquinho aí de mais que dicas que a gente pode dar para essas pessoas que estão escutando a gente, que estão assistindo a gente agora, de o que elas podem fazer para ir bem na redação da Unicamp. O que você diria aí como professora do Poliedro Curso? Ah, legal, legal. Gente, primeiro de tudo, vamos retomar a fala do Zé Alves. Ele falou, não se preocupe, não tenha medo, a Unicamp dará instruções. Então, a primeira informação e a mais importante é que a prova de redação da Unicamp, ela vai apresentar um enunciado que é longo, justamente porque ele vai situar você dentro de uma situação comunicativa. Então, vai dizer, imagine que você é um influenciador, imagine que você estuda no ensino médio. Ele vai criar uma situação e também uma motivação para um texto acontecer. Então, você, nessa escola, se sentiu motivado a escrever uma carta aberta diante de uma situação que mobilizou toda a comunidade escolar. Então, trouxe a situação motivadora e, na sequência, vai apresentar também os comandos, o que você deve escrever nesse texto. Inclusive, esses comandos, eles estão organizados de uma certa forma, por letras A, B, C, né, que pontuam até justamente uma progressão textual. Se você começar pela letra A, passar pela letra B, depois a letra C, o seu texto flui, né? Não naturalmente, porque você deve planejar o seu texto, claro, mas ele flui dentro das expectativas do desenvolvimento daquela proposta. E, além de tudo, tem coletânea. Também muita gente fala assim, legal, é carta, manifesto, diário, crônica, mas daí eu vou tirar da minha cabeça? Não, você vai estar motivado por aquela situação, vai receber os comandos e também uma coletânea que vai te dar todo o suporte. Vai trazer ali em torno de 4 até 6 textos mais ou menos, que dialogam com aquela proposta e que vão alimentar você com ideias para criar aquele texto que está sendo proposto. Então, é uma prova, chuchuzinha. Mas eu imagino também que, pensando assim na dinâmica de sala de aula, na rotina, talvez hoje mais consolidado esse modelo de prova de redação da Unicamp, mas teve uma certa resistência, né, no começo, ainda tem essa resistência, ainda tá difícil, os alunos têm medo da redação, porque eu geralmente escuto isso, né, que é muito difícil, que são muitos gêneros, meu Deus, para onde eu corro? Você, professora, você sente esse medo, essa resistência? Com certeza. O Zé também falou sobre a questão dos modelos, né? Então, legal, é uma crônica. Quais são os modelos de crônica? Normalmente os alunos já querem correr para o modelo, né? Então, infelizmente, a gente não tem como modelar a crônica, mas isso traz um convite para leitura. Vamos ler mais crônicas, vamos entender como funciona, e a partir do momento em que o aluno se torna leitor, que ele entende que isso vai ser parte do seu processo de preparação para a Unicamp, se torna tudo mais leve, mais legal também, interessante, conhecer diferentes escritores, diferentes autores, conhecer Rubem Alves, conhecer, enfim, né? Conhecer pessoas interessantes que escrevem ideias muito legais, muito bacanas, né? Então, eu imagino que o Zé Alves também deva escutar muitas perguntas, né, sobre a redação, porque, assim, se é diferente, ela gera o medo, né? Ela traz o mistério, mas não é que ela é diferente e daí por isso ela é mais difícil. Na verdade, ela é diferente, inclusive dita tendências já há muito tempo e traz uma prova bastante próxima, na verdade, do candidato, né? Ao contrário do que as pessoas costumam imaginar. Sim. Bom, eu fui caminhando por outros caminhos aí por conta da redação, mas vou pedir para você voltar às perguntas que você fez pro Zé, assim, né, de quais são as características maiores da prova aí que a gente tem, para além de falar dessa redação com vários gêneros, com várias propostas. Puxa você aí, Vanessa. Porque, bom, se tem uma redação diferentona, a ideia é, nossa, então a prova inteira é diferente, eu não vou saber me preparar, né? Não, vai ter uma primeira fase, uma segunda fase. Como que é isso, Zé? Tem questões dissertativas na primeira fase, já foi assim, inclusive, né? Foi. Ó, a parte que a gente expõe a idade, né? Eu me lembro de ter feito primeira e segunda fase dissertativas, lembro que Vanessa fez também, mas eu lembro que Vanessa fez uma época que ela cortava a prova. Zé, eu não sei se essa informação... Zé, eu cortei a minha prova com o meu RG na hora de prestar o vestibular. Eu sou dessa era.
E tinha um monitor lá que falava, todo mundo vira a prova para a direita. Aí virava e cortava. Todo mundo vira a prova de cima para baixo, virava e cortava. Era um outro processo, com menos candidatos, né, Zé? Então, acho que tem uma questão assim, o modelo atual de prova responde também ao crescimento que o próprio vestibular viveu, né? Mas aí eu tô me intrometendo, então, Zé, acho que agora só vez de falar. Passa a bola para ele. Não, mas é isso mesmo. Pedi desculpas que eu caí aí rapidinho, mas as conexões. O vestibular tem a sua própria história, como a gente já mencionou, e ele foi, de início, ele era totalmente com questões abertas. Então, acho que 2017 foi... Que ano que você fez? 16, Sandro? Eu não. A gente é velho, Antes, eu fiz... 08? Eu sou 010. 010. Então, eu acho que 2012 e 2013 foi o último ano de Isso. prova nesse formato. E aí nós temos a primeira fase, né? Objetivamente, é uma prova de múltipla escolha, com 72 questões e apenas 4 itens, item A, B, C e D. Isso dá ao candidato meia hora a mais. 72 questões em 5 horas de prova, também para que vocês... O motivo é simples, porque como a gente valoriza a leitura, a gente percebeu, sobretudo na pandemia, que há um fluxo, uma velocidade menor dos candidatos e das candidatas. Então, nós reduzimos o número de questões de 90 para 72 e mantivemos 5 horas. Então, isso também é um grande diferencial, exatamente porque seria um contrassenso a gente dizer que valoriza a leitura e não dá tempo sequer da pessoa ler os enunciados. Então, toda a prova da Unicamp, ela é bem contextualizada, os cursinhos costumam dizer que a prova de primeira fase é de nível médio para fácil, e eu acho que é isso mesmo, são os conteúdos básicos. A gente tem uma lógica de explicar assim, que a primeira fase, a gente busca abranger a maior parte dos conteúdos mais clássicos, os mais tradicionais existentes no ensino médio. Na segunda fase, é um pouco mais exigente do ponto de vista de quais são as expectativas da universidade em relação aos seus ingressantes. Mas nas duas situações, é fundamental vocês perceberem que a prova vai estar sempre dialogando com temas do cotidiano, temas da atualidade. Então, porque nós queremos alunos que nós não queremos um aluno que seja uma enciclopédia, um aluno que saiba todas as formas e saiba aplicá-las. A gente quer o aluno que, obviamente, tenha o domínio técnico, o domínio que é oferecido nas diferentes disciplinas, mas a gente quer também, e principalmente, que este aluno tenha uma visão de mundo que seja conectada com a da nossa universidade. E que visão é essa? Valorização da ciência, combate aos preconceitos, defesa dos direitos humanos, defesa de fundamentos republicanos. Então, acho que é isso o que faz da universidade pública ser esse espaço de divergência, de todas as correntes políticas, de todas as tendências, mas onde tudo se resolve a partir do diálogo. Nós não procuramos uma universidade que pense igual, a gente procura uma universidade em que as diferenças emerjam, mas que exista também o compromisso dos estudantes em relação à transformação da sociedade em que nós vivemos. Então, esse é o recado que a gente dá de cara, já no vestibular, né? Então, nesse sentido, os temas da Unicamp demandam você estar conectado. Vou fazer física, ok, mas olha, física é importantíssimo por quais e quais questões? Quais são os implicativos éticos que envolvem o domínio da física? Só para a gente pensar em tantos conflitos que estão aí, onde que está o conhecimento químico, físico, tudo isso, muitas vezes a prova cobra exatamente para você fazer essas conexões. Então, talvez dos exames, o mais contextualizado é a prova da Unicamp. Com certeza. Eu acho que, para além assim, da primeira fase, também na segunda fase isso fica muito claro quando a gente tem ali as questões interdisciplinares, as questões que vão trazer... Eu, pensando na prova de história, nas provas de ciências humanas, documentos, leituras ali que vão colocar os alunos em contato com assuntos que às vezes surpreende porque eles não esperavam, mas na hora que olha para aquilo fala, faz todo sentido, é isso, né? É essa prova que realmente tá atenta com a leitura, com essa compreensão de mundo. E Zé, pensando na segunda fase. Aí a gente tem aqueles 3 modelinhos de prova, né? Para parte de biológicas e saúde, exatas e tecnologia e humanas e artes. E aí, recentemente, faz alguns anos, que teve uma mudança, né? De distribuição das questões, de quantas questões de cada disciplina. Essa também foi uma mudança importante, que também acompanha aí alguma tendência, sinaliza alguma tendência pra gente? Então, a segunda fase, ela então, acontece em 2 dias, com questões abertas, né? E aí nós temos, o primeiro dia é igualzinho para todo mundo, que é a prova de redação está presente, e além da prova de redação nós temos 6 questões de português, com 2 itens, português e literatura, com 2 itens, sempre item A e item B, 2 questões de inglês e 2 questões de ciência da natureza. Então todos fazem essa.
No segundo dia, todo mundo faz 2 questões de ciências humanas. Então, é de uma maneira de dizer que a gente já continua a demandar uma visão geral e global dos problemas e dos conhecimentos no vestibular da Unicamp. E aí, matemática para todo mundo, mas aí muda o número de questões. O pessoal de biológicas fazem 4 questões e o pessoal de humanas 4 questões de matemática. Só os de exatas que fazem 6 questões. E aí entram nas áreas específicas. A grande mudança dos 2 últimos anos foi exatamente essa prova de matemática diminuir na área de biológicas. Ela diminuiu de 6 para 4, para que nós pudéssemos passar de 6 para 8 questões em biologia. Porque vocês sabem, ou seja, nós sabemos que temos que fazer um vestibular que vai pegar cursos que têm uma concorrência baixíssima a um curso que tem uma concorrência astronômica, né, que é exatamente a medicina. Então, o que nós observávamos? Que os candidatos, que cada prova, ela tem uma implicação do ponto de vista do cálculo da nota e das funções que ela exerce. E no caso da medicina, nós percebemos que estava muito achatado o conteúdo de biologia, e os candidatos estavam tendo desempenhos muito bons, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente precisa classificar aqueles que vão ocupar as vagas efetivamente. Então, nesse sentido, a gente ampliou o número de questões de biologia, né? Porque na matemática estava todo mundo acertando tudo, no caso de medicina, né? E aí, no caso de ciências humanas, para poder entrar filosofia e sociologia, que também é uma maneira de posicionar a visão da Unicamp a respeito das mudanças do ensino médio e a nossa valorização de todos os conhecimentos dentro da grade curricular. Então, acho que esses foram os recados que o vestibular da Conveste, o vestibular do Unicamp, mandou nesse contexto, e de alguma forma a gente acha que os candidatos e candidatas receberam muito melhor, porque tiveram desempenhos e tem esse comentário, esse elogio, essa receptividade a essas mudanças, né? Então, acho que esse é o perfil da prova de segunda fase. Em todas elas, leitura, contextualização. E quando a gente fala em contextualização, é óbvio que é importante. A gente sabe que na contextualização ela tem um texto que te dá uma pista, mas eu preciso buscar as inferências daquilo que eu fui formado ao longo do meu ensino médio, né? Então, porque às vezes as pessoas, basta ir lá, tá ali, no enunciado você responde. Não, né? O enunciado ele te dá pistas muito importantes. Parcialmente ele vai responder em alguns casos, mas nem em todos os casos. Então, por isso que é importante vocês saberem aí como é que se produz a confecção da prova de segunda fase da Unicamp. Maravilha. Acho que essa palavrinha inferência é muito importante, sim, palavrinha chave, né? Não é só a leitura, é você ler e conseguir manobrar ali seus conhecimentos, aquilo que você estudou para realizar bem a prova. Mas Vanessa tem uma pergunta aí, imagino. Gente, eu tô adorando que a gente só falou de leitura Isso. até agora. Assim, leitura. Parece assim, a Unicamp tá deixando essa nuvem de palavras muito clara pra gente, né? Vou puxar de novo a sardinha pra leitura. Inclusive, eu tô com um bottom aqui que tem a capa do livro do José Paulo Paes, Prosas Seguidas de Odes Mínimas, que inclusive estreia aí na lista de leitura obrigatória, né, de obras para leitura na Unicamp. E aí, Zé, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa prova de literatura. Cobra-se mesmo o livro, né? O aluno precisa ler, ou se ele fizer a leitura lá do resumo, né? Se ele conversar rapidinho com o colega sobre o livro que ele leu, vai funcionar? Como é que é a literatura na prova da Unicamp? Então, esse é um tema sempre muito delicado de se dizer, porque, obviamente, a prova da Unicamp apresenta um cardápio de obras literárias, de obras de referência, que é muito variado. Então, você tem desde um disco, por exemplo, Cartola, né, que entra na categoria de poemas, que foi já o Racionais em anos anteriores, né, e este ano tem aí a entrada de um ensaio, né, que é do Krenak, A Vida Não é Útil. Então, e obras de autores conhecidíssimos, né. A nossa expectativa é que vocês leiam sempre as obras, mas a gente sabe que pode acontecer de, às vezes, o tempo, alguma coisa, não fazer. Aí, nesse sentido, é melhor conversar com um amigo ou ler um resumo, né? Porém, saiba que provavelmente você não vai conseguir responder com o mesmo afinco aquilo que a pessoa que leu a obra fez. Então, aí a diferença entre tirar, talvez, meio ponto numa questão e não os 2 pontos possíveis da questão. Né? Então, saber do que trata a obra é melhor do que não saber nada, né? Sem dúvida. Eu acho que e você está no vestibular, você sabe que você está dando tiro, você está arriscando, né? Nesse sentido, mas assim, repito, quem lê a obra, que é essa a nossa expectativa, de formar público leitor. Tanto é assim
que nós temos temas muito variados nas nossas listas e ela tem ficado cada vez mais próxima, pelo menos a nossa expectativa, do público leitor jovem, né? Eu acho que talvez a minha gestão ainda tenha mais uma lista para saltar para o ano que vem, para os próximos 3, e eu espero que a gente consiga afinar ainda mais para poder ficar mais próxima, né? Porque dentre os textos, né, são só 9 obras, né? E tem textos que são curtos, né, que são contos. Então as pessoas, são obras para serem lidas ao longo dos 3 anos do ensino médio. Então a gente acredita que é bem factível ler essas obras ao longo dos 3 anos. Né? Então por isso que a gente tem sempre a preocupação de anunciar antes. E se você observa, a Unicamp não vai trabalhar com escolas literárias. Então tem parnasianismo, tem que ter uma obra parnasiana. Não tem nada disso. Né? Então isso aí é um conhecimento, faz parte da cultura enciclopédica, da cultura escolar, mas não é isso o que importa para a Unicamp. O que importa é saber, né, o que é a trama, o que é uma narrativa, que tipo de narrativa, o que as pessoas se posicionam, como é que elas, como a linguagem é utilizada. Eu acho que esse é o grande repertório, porque afinal de contas, se eu precisar saber se a obra é de uma categoria literária, de um período literário ou outro, eu vou ao Google e descubro isso. Né? Ou seja, se você não for trabalhar efetivamente com isso, é uma informação que talvez não seja a mais relevante. Então, nesse sentido, também nisso, as obras literárias indicadas da Unicamp são obras bem de vanguarda. Inclusive, gente, ainda de novo, a prova de redação pode se beneficiar muito por essas leituras, né? Eu gosto muito da lista da Unicamp porque ela passa um recado também para esse vestibulando. Olha, se você leu, se envolveu, se emocionou, se identificou com os personagens das obras, se sensibilizou com as narrativas trazidas, buscou multiplicar o seu olhar sobre a sociedade em que você vive, se deslocou do seu lugar, tocou um pouquinho a realidade do outro, você está entendendo que tipo de atitude, que tipo de pensamento complexo e até que tipo de lógica, né, a gente vai buscar ali na prova da Unicamp. Então eu gosto muito desse recado também, e a redação vira e mexe, ela se beneficia sim. Inclusive, no ano em que se cobrou crônica, a crônica estava na lista de leitura. Os candidatos não enfrentaram essa dificuldade, assim, no sentido de nunca tinha visto. Foram leitores das crônicas que estava na lista, né? Então, acho que isso vale também para, mais uma vez, desmistificar. Mas, assim, é uma lista diferente da USP, hein, gente? Não é a mesma coisa, né? Não vai, vou ler aqui só da USP e vai servir para a Unicamp. Não, é uma lista diferente. Já foi unificada há alguns anos atrás, né? Já houve essa ideia da unificação, mas Unicamp segue, né, com a sua própria lista, inclusive reforçando também o que o Zé falou, né, bastante diversa, gêneros textuais diversos, modalidades diversas, né, um texto que é um ensaio, outro que é um gênero literário propriamente dito, dentro dos gêneros literários uma música, né, então espero que gostem aí do Cartola, né. Fala, Zé. Não, eu ia dizendo que é isso, que vai ter romance, vai ter poesia, vai ter tudo. Né? Vai perceber essa variedade. Porque a nossa aposta, no fundo, é isso. Algum desses gêneros vai pegar essa moçada e alguém vai se tornar leitor. Maravilha. Tem gente que diz, como que vai ler poesia? Adolescente lê poesia. Pô, tem coisa mais linda do que poesia. Nossa. Inclusive, para poder passar umas cantadas aí. Para entender mais nos seus dates aí, gente. Vai lá ouvir um Cartola. Ouça-me bem, amor. Já pensou? Aqui, ó, no puro glamour. Ô Zé, você falou de pegar essa moçada. Eu quero ver se não vai pegar essa moçada, na verdade, o horário do vestibular, que foi uma das perguntas. Mudou, boa. Por que mudou? Para que horário mudou? O pessoal vai ter que dormir cedo? Como é que vai ser isso? Explica pra gente. Então, essa é a principal mudança do vestibular de 2025. Nós faremos a prova no período da manhã. As provas começam às 9 da manhã, os portões serão abertos às 8 da manhã, com 5 horas, tanto na primeira fase, quanto nos 2 dias de segunda fase. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é exatamente com os eventos climáticos extremos que nós temos passado. No ano passado, nós tivemos 2 ocorrências pequenas, né, que a gente faz prova do país inteiro. A gente faz prova, lembro, de 31 cidades aqui. Nós fazemos prova em Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, e este ano, outra novidade, também em Recife. Então, a gente faz prova em 6 outros estados, né? E
Uma outra universidade aqui de São Paulo, uma grande universidade pública, ela teve que cancelar o seu vestibular porque foi aquele dia das tempestades terríveis que nós tivemos em São Paulo no ano passado. Sim. Tradicionalmente, o problema da chuva e das tempestades mais radicais que levam à queda de energia acontece na parte da tarde. Então, a gente vai fazer de manhã, e isso é uma mudança que vem para ficar. A gente observou muito a respeito dos horários, mas a gente sabe que vocês, a maior parte dos vestibulandos da Unicamp estudam de manhã, então já estão habituados a acordar para estar na escola às 7. Vai poder chegar às 8 para poder fazer prova às 9. A cabeça vai estar mais tranquila, né? E aí depois que terminou, você ainda aproveita o seu domingo, né? O finalzinho da tarde do domingo, pode ver futebol para quem é de futebol, pode fazer outras coisas, quem é de outras coisas. Então a preocupação foi mesmo com a questão climática que está pegando e não tem como negar essa realidade. Mas a gente acredita que vocês, dizem assim, mas o pessoal que mora numa outra cidade vai ter que sair mais cedo. Aí é uma questão de planejar se vem antes da véspera ou se simplesmente sai mais cedo. Mas de qualquer forma, lembrando que no interior, que no estado de São Paulo, nós não temos cidades, né, com menos de 100, 150 quilômetros de distância entre uma coisa e outra. Maravilha, Zé. Obrigado, inclusive, aí por essa explicação do porquê da mudança. Já foi anunciada, né, e gerou realmente assim, muitas questões, muitas dúvidas. Aqui já apareceram dúvidas nos cursinhos, nos nossos cursos, então isso é muito importante. Só queria lembrar também que é uma medida que diz muito sobre essa iniciativa da Unicamp de se expandir em nível nacional mesmo. Sim. Porque aqui a gente se assusta. Nossa, de manhã, que esquisito e tal. Mas existem várias regiões do Brasil que já se organizam em função dos horários da chuva, né? Que ocorrem mesmo à tarde. Então, é uma medida a ser bastante valorizada e celebrada também, entendendo na Unicamp esse compromisso em ser realmente nacional, né? Um vestibular nacional. E já deixar no ar aí, talvez, quem sabe, um possível tema de redação, né? Não sei, vai que... As mudanças climáticas. Mas a mudança climática não tem o de redação, mas que obviamente eu nem arriscaria brincar com isso, porque vai que e depois vão falar que mas as questões climáticas têm aparecido constantemente na nossa prova, seja na área nas questões disciplinares de ciências da natureza, mesmo em ciências humanas, ou seja, é tema, porque afinal de contas é disso que nós temos que resolver a nossa vivência, a nossa sobrevivência do ponto de vista aí do nosso trabalho como cientistas, como pesquisadores e educadores, né, em relação ao futuro da humanidade. Né? Acho que esse é um tema clássico. Com certeza. E você, Zé, também como a pessoa que representa e fala em nome da Unicamp, eu acho que ao admitir que essas são as razões que levaram a essa mudança, traz um peso maior também para esse nosso debate, né? Poxa, a gente está essa semana discutindo aquela pesquisa que foi recentemente divulgada por pesquisadores da NASA e outros colaboradores, que mostram que o Brasil, até 2050, vai se tornar uma região de difícil condições para a vida, né? Então, mais uma vez, é a Unicamp olhando, tendo esse olhar e esse conhecimento empírico e agindo cientificamente a partir das decisões a serem tomadas, né? Então, vamos decidir, mas com base em fatos e no que está latente, né? E no caso, mais uma vez, traz um peso para justificar, trazer esses temas para a sala de aula, combater os negacionismos, né? Combater também os diversionismos aí em torno desse tema. Então, acho isso legal de apontar também. Sim, com certeza. Zé, eu tenho uma pergunta que também é muito feita assim, no curso, os alunos, que tem relação com as condições ali diferenciadas para fazer a prova, tempo adicional, uma prova com letra maior. Como que a Unicamp vê essa necessidade aí para alguns vestibulandos, para alguns candidatos terem adaptações na prova e quais são as principais medidas aí que são oferecidas para os vestibulandos? Olha, nós atendemos todos os candidatos e candidatas que apresentam uma demanda e, obviamente, comprovem a justificativa dessa demanda, né? Então, nós temos desde hora adicional para aqueles que, para a maior parte dos alunos que têm TDAH ou TEA, né? Então, esse é o pedido mais frequente que nós temos. Aí nós temos aqueles que têm dificuldade de locomoção, como eu, por exemplo, agora eu tive um acidente, eu não estou fazendo ao vivo com vocês por conta de que eu não estou podendo caminhar. Então, numa situação como essa, você vai ser posto numa sala em nível térreo, ou então um prédio com acessibilidade. Tudo isso é posto. Nós temos
provas para as pessoas com deficiência, que daí vai desde ledor, letra maior, todos os recursos possíveis para poder atender a todas as candidatas e candidatos. Então, no ato da inscrição, você vai ter lá, tem necessidade especial, e você vai colocar lá, clicar e anexar a documentação. No primeiro momento você tem que a documentação, mas até o dia de encerramento das inscrições você tem que anexar lá na sua área para que esse documento seja validado e você tenha esse atendimento especial. Então, uma lactante, eu estou amamentando, a criança vai ficar dentro da prova? Vai. Então, alguém vai ficar segurando essa criança num espaço isolado, embora, obviamente, ninguém externo à prova possa entrar. Nós temos uma criança e nós temos que alguém, e não vai ficar nas mãos de alguém da Conveste, né, evidentemente. Então, são essas as condições que a gente procura tranquilizar todas as candidatas e candidatos que estão aqui participando no nosso processo. Certo. E quando fala de documento, documento médico, assim, um atestado, um laudo médico? Médico, vai ter o laudo, vai ter não sei o quê, vai indicar a CIG, é uma coisa simples, não é nada complexo demais, não. Ah, maravilha. E tem, assim, dentro desse tema, a prova é a mesma, não importa aí qual... Tudo a prova. Tá, beleza, maravilha. Distintas na Unicamp. Ótimo. Zé, e tem também um ponto que eu acho que é importante, assim, da gente pensar, nesse esforço da Unicamp de estar em diálogo, olhando para esse nosso mundo, para esse nosso Brasil, as mudanças que estão se consolidando aí nos últimos anos em relação à diversificação das formas de ingresso na Unicamp, né? Então, a gente está falando muito aqui do vestibular, mas a Unicamp oferece outros caminhos para o ingresso. Você pode falar para a gente um pouquinho aí de quais são esses outros caminhos, como que funciona? A Unicamp faz 2 vestibulares, o vestibular nacional Unicamp, né, que é esse, que é 80% das nossas vagas, e por que nós não abrimos mão disso? Porque ele é a nossa identidade quanto prova. Eu sei que várias pessoas se perguntam, por que o USP, Unicamp, não faz o mesmo vestibular? A pergunta é por que nós já fizemos e deixamos de fazer. Porque tem características diferentes, tem exigências diferentes, tem perfis diferentes, cada uma dessas universidades. Eu entendo o lugar do aluno, mas também eu entendo que, óbvio, que há um predomínio de uma universidade maior em relação a outras, e nós queremos mandar o nosso recado. Então, por isso que nós somos muito ciosos do vestibular, que é o nosso principal caminho. Quando houve a discussão de entrar o Enem, então nós temos hoje vagas pelo Enem, as pessoas, por que não faz só o Enem? Nós tivemos uma experiência horrível nos últimos 5 anos, nos últimos 4 anos, né, em que temas importantes como ditadura não caía numa prova, né, escravidão não caía numa prova. Então nós percebemos que as políticas de seleção, como o INEP deveria ser, não são políticas de Estado, mas passaram a ser feitas e manipuladas como políticas de governo. Então, nesse sentido, a universidade que tem como pressuposto a sua autonomia, ela não pode abrir mão, no caso da Unicamp, e ela não vai abrir mão de fazer o seu próprio sistema de seleção. Então, nós fazemos 2 vestibulares, o vestibular tradicional e o vestibular indígena. Então, esses 2, nós definimos os conteúdos, os temas, e nós elaboramos, que são todos professoras e professores da Unicamp. E nós temos depois os outros processos, que a gente chama de editais. E aí é o edital Enem Unicamp, que daí você entra usando a nota do Enem, mas ela é exclusiva para quem fez escola pública, né? Então, 10% das vagas. Porque era 20%, mas porque como no ano passado foi criado um provão, o Provão Paulista, que é uma prova seriada, feita pelo governo do Estado, uma iniciativa muito boa. Nós tivemos mais de 100 mil candidatos que se habilitaram para a Unicamp, né, mas na verdade 100 mil é o número de pessoas do total de concluintes, porque só são 30 mil pessoas que de fato têm as redações corrigidas e tal. Eu posso até explicar isso em outro momento, mas acho que não é o perfil. Mas só para entender, assim, nesse perfil de alunos, o curso mais concorrido não foi medicina, que nos surpreendeu muitíssimo. Foram aproximadamente 2.500 pessoas para disputar, acho que não dava nem 10 vagas em administração. Então, o curso mais concorrido no Provão Paulista é administração, o que na Unicamp nunca figurou entre nenhum dos 10, 15 mais concorridos. Mas é bem interessante perceber o perfil dos alunos, né? Mas, vamos lá. Então, a Unicamp tem 2 vestibulares, vestibular Unicamp, vestibular indígena, e 3 editais. Enem Unicamp, vagas olímpicas e o Provão Paulista, né? Então, acho que esse é o perfil que a Unicamp tem. Certo. Mas o vestibular é o principal caminho. Sim. Das vagas olímpicas, tem uma limitação temporal, assim? São só as Olimpíadas do seu último ano do ensino médio, ou então do último ano? Como que funciona? Dos últimos 2 anos. Tá. Então, valem as Olimpíadas vencidas em 2024 e 2023. Então, este ano e o ano anterior. Sempre os 2 anos anteriores ao ingresso na universidade.
Certo. E aí os alunos também têm que ficar atentos aí quais são as Olimpíadas, quais são os cursos, né? Não é, assim, qualquer uma das Olimpíadas, né? São Olimpíadas científicas, geralmente organizadas por universidades ou por sociedades e que existem em abrangência nacional e pelo menos há 5 anos. Essa é uma exigência legal desses editais. Bacana. Legal. Zé, a gente está caminhando já para o fim assim, do nosso papo. A gente já passou aqui por diversos temas, diversos assuntos. Mas espera aí que Tá. acho que ainda cabe alguma vírgula aí, né? Bora. Zé, eu queria que você trouxesse um pouquinho de dicas, né, para quem está se preparando aí para prestar o vestibular da Unicamp. Será que não rola mesmo um spoilerzinho da redação? Assim, o que você acha que pode cair? É claro que é uma brincadeira, né, gente? Porque se a gente fala que na Unicamp não tem fórmula pronta, isso é levado à risca, né? O Zé também, acho que ele responderia mais ou menos nesse mesmo tom. A gente não tem como arriscar temas, a gente não tem como arriscar gêneros, porque não é sobre isso essa prova, né? A gente não está tentando colocar um modelo, uma fórmula, né? Ô Zé, e aí, tem alguma dica final para quem vai prestar o vestibular da Unicamp? Eu vou dizer o seguinte, que a prova ela é feita exatamente para não ser a surpresa. A surpresa é o fenômeno menor. Que quem está preparado para ler bem os textos fará qualquer um dos gêneros, porque a orientação vai estar na prova. Então, nesse sentido, que a gente gostaria que as pessoas ficassem menos ansiosas. Eu sei que é difícil controlar a ansiedade, mas nós estamos falando que a prova da Unicamp ela é sempre conectada com assuntos do cotidiano, assuntos importantes, assuntos relevantes. Então, com certeza, vai cair assunto que você viu, que você está debatendo na sociedade do mundo contemporâneo. Né? Então, você vai discutir assuntos muito relevantes e assuntos que você, como jovem, deve se posicionar, deve poder formar, pelo menos, um mapa de questões. Se você não teve a oportunidade de ler, vai ter que ler ali na hora. Então, é óbvio que aquilo que você vai lendo e se preparando ao longo, o repertório conta bastante, né? Então, aquilo que você vai incorporando nas suas leituras vai ajudando você a produzir o texto. E aquilo que foi mencionado na hora das obras literárias, né? É difícil alguém escrever bem se não lê. Então, a nossa cobrança por leitura é exatamente que aquele que lê, escreve melhor, né? Então, mas de qualquer forma, é isso. Ou seja, a prova deve ter as mesmas características de trazer assuntos do cotidiano, e assunto não está faltando. Não está faltando. Então, agora, com isso eu não estou dizendo que toda a prova é uma prova de conhecimentos gerais e de atualidades. De jeito nenhum. É que nós queremos ver que você decifre, que você incorpore o repertório das ciências da natureza, da química, o argumento biológico, ou seja, de que maneira que eu posso explicar outras coisas. Então, porque senão vai parecer que é uma prova apenas de... Não é. A prova não é de atualidades. Os temas da atualidade, muitas vezes, emprestam motivação para a gente fazer uma pergunta sobre um fenômeno que está nas ciências, né? Um fenômeno científico que você deveria conhecer, né? Então, dessa forma que a gente não vai fugir do script em relação ao que acontece nos anos anteriores e esperamos, mais uma vez, surpreender e fazer uma prova bem bonita. Tem uma mudança importante esse ano que a gente não falou, que esse ano, pela primeira vez, na Unicamp vai ter as carreiras de treineiros. É verdade. Então, nós vamos ter as carreiras de treineiros exatamente para permitir que mais pessoas estejam na segunda fase. E os treineiros poderão ver, óbvio que vai ser um treineiro de humanas, treineiro de exatas e tecnológicas e outro de biológicas, né? Então, humanidades e artes, tecnológicas e engenharias, exatas e biológicas e saúde. Então, nós passa dessa forma, mas você vai depois saber a sua nota real se você estivesse dentro do curso que você, de fato, quer fazer. Então, tudo isso também dentro da lógica de maior transparência e de permitir que você consiga experimentar, conhecer a segunda fase do vestibular da Unicamp. Maravilha, Zé, muito obrigado. Acho que tem uma pergunta que foi lançada aí no chat. Estão perguntando sobre se existe uma expectativa assim, de quando que sai aquele livrinho famoso com as redações selecionadas do vestibular. Já. Aguardamos ansiosamente. Mas assim, acho que no começo de agosto ele já deve estar, as redações já foram selecionadas, eu sei porque eu escrevi o texto de prefácio, então tudo isso eu suponho que no começo de agosto esses livros, que agora é um livro maior, né, então ele está mais elaborado, que inclusive permite que você possa dar umas anotaçõezinhas nele e tal, logo, acho que em agosto ele será lançado. Maravilha. Zé, então, Vanessa, alguma outra questão?
Não, só agradecimento mesmo. Muito obrigada, Zé. Você trouxe algumas questões, além de informações sobre o vestibular, colocou a gente para pensar, né, para refletir sobre a história desse vestibular, o impacto na sociedade, os temas que giram em torno do papo de vestibular, né? Então, muito obrigada, Zé. Foi um prazer conversar com você hoje. Eu que agradeço, Vanessa, Sandra, é um prazer imenso, né? Então, Sandra mencionou que foi meu aluno, foi um dos melhores alunos, excelente aluno. Agora, eu quero dizer, né, para vocês que estão nos acompanhando, né, vestibular nunca é agradável, evidentemente, mas existem modos de fazer provas, né? O ideal seria que existissem vagas para todas as pessoas. Mas, de qualquer forma, universidades de referência, como é o caso da Unicamp, ela sempre teria um processo seletivo para poder selecionar os estudantes. Então, dessa forma, acho que a Unicamp busca trazer uma prova que dialoga mais com os desafios do mundo contemporâneo, né, e que você, obviamente, não tem que se preparar para essa prova, há um nível de exigência para essa prova, então a gente não é uma prova feita assim, aleatoriamente. Aquilo que eu sempre costumo dizer, que as pessoas falam, o que caiu no vestibular? A pergunta para a Unicamp não é o que cai no vestibular, mas é como cai. E é essa boa dica para você estudar para o vestibular da Unicamp. Falar que cai sempre de uma forma contextualizada, cai sempre a partir dos excertos. Então a dica que você me perguntou agora há pouco, uma boa dica é ler bem os excertos. Então, leia o comando da questão e leia o excerto. Se o comando identifica as características, então você já vai ler o excerto identificando as características. Essa é uma dica básica para você já, pelo menos no caso de primeira fase, e também na segunda, porque obviamente depois você vai ter que responder ali. Lembrando na segunda fase que não precisa encher linguiça, basta responder objetivamente aquilo que está sendo perguntado. Notem que no nosso site tem todas as respostas esperadas e elas não são imensas. Elas têm linhas bem breves. O importante é você saber que vale 2 pontos cada item. Então, portanto, no mínimo 2 itens você tem que conseguir chegar e elaborar e desenvolver ali. Então, mas é só para vocês terem isso na cabeça de vocês e fazer essa bela prova que eu tenho maior orgulho de dirigir a Conveste nesses últimos 8 anos e dando aí uma repaginada e dando um vigor novo para a nossa prova, que sem dúvida alguma tem uma relevância de selecionar os melhores estudantes para estar na Unicamp, mas também tem uma relevância de auxiliar professoras e professores no processo de formação dos alunos ao repetirem as nossas questões, ao estudarem pelas nossas questões de anos anteriores. Então, a gente nunca fugiu ao nosso compromisso de fazer uma prova que tem a função, repito, de selecionar os estudantes, mas que ela também diz à sociedade o que pensa a universidade pública da Estadual de Campinas. Então, acho que é esse o nosso recado, e quem se identifica com essa prova, nós estamos esperando vocês aqui, né, se inscrever a partir do dia 1º de agosto e estudando bem, tendo bom desempenho e matriculando aqui com a gente no ano que vem. É isso. Zé, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo elogio, mas na verdade eu que tenho que elogiar, assim, as mudanças que aconteceram na prova da Unicamp nos últimos anos, nas formas de ingresso, estrutura de prova, enfim, tudo aí conduzido por você, com a equipe da Conveste. Isso traz muita alegria para nós que somos professores, que lidamos com educação. Para mim, que fui seu aluno, que estudei na Unicamp mais ainda, mas não só por conta disso, né, mas por também nessas suas falas que você vai trazendo essas questões contemporâneas, né, e sempre sinalizando e reforçando a importância dessa atenção com o nosso mundo. Então, eu sempre fico muito feliz, é sempre com muita alegria mesmo, de verdade, que eu converso com você sobre a prova. Então, te agradeço mais uma vez, agradeço a Vanessa aqui também pela companhia, e é isso, a gente se encontra aí pelos corredores, pelas vidas da educação. Com certeza. Bora prestar Unicamp, Bora gente. prestar Unicamp, Bora prestar gente. Unicamp, é uma prova muito legal. Vamos reforçar então a data, a primeira fase acontece em outubro, é a primeira grande prova que acontece, as inscrições estão para começar, já tem edital no site, logo mais vai ter aí um manual para vocês, as informações sempre ficam colocadas lá dentro do site da Conveste, então não perde a chance aí de se inteirar das informações básicas e necessárias, galera. Obrigado para você que nos acompanhou aí ao longo dessa conversa, e é isso, gente. Obrigado, time. Esse foi o Papo de Vestibular. Siga o Poliedro nas redes e não perca as próximas edições.